Essa é a parte número 2 da sua aula de inglês de quarta-feira, dia 28 de outubro. Parte número 2. Caso você esteja começando a aula de inglês, a fazer a aula de inglês com esse vídeo, assistindo esse vídeo primeiro, você deve parar esse vídeo e assistir o vídeo número 1, que está anexado aí na sua sala virtual. Portanto, esta é a parte número 2 da aula de inglês do dia 28. E o que nós faremos nesta aula de hoje, terceiro ano? Faremos a correção daquelas frases envolvendo o vocabulário técnico que nós estudamos na parte número 1. Espero que você tenha feito todas as frases e se você tiver qualquer dúvida, por favor, anote, faça um asterisco. Nós podemos tirar na nossa próxima aula ao vivo que nós teremos. Ou então, escreve para mim englishteam.prime@gmail.com. Preparados? Vamos começar então a nossa correção. Okay, here we are. Module number 28, Technical Vocabulary. Na parte número 1, nós então fizemos aí todas as traduções de todos os termos que você teria de usar para completar cada uma das frases. Vamos lá? Começando na página número 14, né, com este vocabulário aqui que nós fizemos a tradução. Unskilled labor, raw material, to reach the goal, to launch e shortage. Vamos ver aqui dentro das frases e ver se você fez certinho. No número 1, você deveria ter usado o termo shortage. So, there's been a shortage of computer parts lately. When we say lately, a gente está falando ultimamente, ou seja, há uma escassez, né, de peças de computador ultimamente. Portanto, number 1, shortage. Number 2, the company is about to launch a completely new line of deodorants and shampoos. Então, number 2, to launch, a ideia de lançar. Number 3, the introduction of mechanical agriculture greatly reduced the demand for what? So here we are talking about unskilled labor. Ou seja, com a mecanização do campo, a gente precisa de mão de obra qualificada. Portanto, o que ele diz aí, ele reduziu a procura, a busca por mão de obra não qualificada. Né? Por isso, a gente tem a palavra demand, que é a ideia de busca, de procura, tá bom? Number 4. Do you believe I will reach the goal of losing 3 kilos by the end of the month? Você acha que eu vou atingir a meta de perder 3 quilos até o final do mês? Então, olha só. Number 4, reach the goal, a ideia de atingir o alvo, né? O objetivo, né? Number 4, we use the best raw material to manufacture our leather goods. Então, a gente está falando sobre as melhores matérias-primas para se fazer os produtos feitos de couro. Algo importante, good, talvez você conheça como substantivo, como adjetivo, né? Good como bom. Quando a gente põe esse S no final de good, passa a ser substantivo. Então, goods, a gente está falando sobre mercadorias, né? Então, aqui são produtos feitos de couro. Espero que você tenha acertado aí todos esses termos nestas frases, tá bom? Se você errou algum, tiver alguma dúvida, anote para me perguntar, tá bom? Bom, seguindo agora nesse próximo exercício, olha só. Número 1, ainda aí na página 14. The company is believed to switch to another kind of goods in the long term. Ou seja, tem que mudar aí o tipo de mercadoria a longo prazo. Então, the long term, a ideia de a longo prazo. Number 2, the more developed the country, the fewer. Olha só, quanto mais desenvolvido foi o país, menor aí as empresas estatais que você encontrará. Portanto, número 2, state-run enterprises. Number 3, he lives on lending money at a high interest rate. If I have interest rate, we are talking about taxa de juros. E se eu estou falando em high interest rate, estou falando a uma taxa de juros alta. E ele vive o quê? Emprestando. Emprestar algo para alguém, to lend.
Pegar emprestado, to borrow, né? Então, se eu empresto, I lend. Se eu peço emprestado, se eu pego emprestado, I borrow. Então, he lives on lending money at a high interest rate. He is what we call a low shark. Ou seja, ele é o que chamamos de agiota. Portanto, número 3, he is a low shark. Number 4, that company is a real powerhouse. Its main competitors has only 3% of the market. Então, a companhia é aí uma potência industrial, né? And number 5, let me see here. Our gross profit for this year has been estimated at about $300,000. Então, a gente está falando do lucro bruto. Portanto, gross profit, tá bom? Espero que você também tenha acertado todas estas frases aí, gente bonita. É importante depois você voltar, reler essas frases, perceber o contexto em que as palavras foram utilizadas. Depois, no próximo bloco, a gente tem que usar to quit, to fire, to hire, to apply e to find para completar as próximas frases. Vamos lá? Number 1, what is the idea here? I quit. Eu desisto. Jogo a toalha. I can't stand it anymore. Ou seja, lá. I can't stand this situation any longer. Ou seja, não aguento mais essa situação. Portanto, eu desisto. Então, se eu desisto, eu não aguento mais. Number 2, let's see. The company was fined for having sold food of bad quality. Então, olha, a companhia, a empresa, ela foi multada porque ela estava vendendo comida de uma qualidade inferior. Portanto, it was fined. Olha uma voz passiva aí, né? Someone fined the company, ok? Number 3, she had. Observe que a frase está no passado perfeito. Se aqui for um verbo, vou precisar usar a terceira coluna. Mas aqui ele está falando que ele teve de fazer alguma coisa. Portanto, estamos usando o infinitivo. Portanto, she had to hire a housemaid for a couple of months when she broke her leg. Então, ela teve que contratar aí uma secretária para ajudá-la em casa, né? Porque ela tinha quebrado a perna. She had to hire, né? E o oposto aí de hire, to fire. E aqui, olha só, she was fired, novamente uma frase na voz passiva. She was fired after she was discovered stealing from her employer. Olha que situação embaraçosa, né? Ela foi demitida depois de descobrirem que ela estava roubando dos patrões. E number 5 começa com a expressão by the time. By the time significa quando. By the time I saw the job advertised, it was already too late to apply. Né? Quando ele viu a oferta, a oferta do emprego, né? A propaganda do emprego, o anúncio do emprego, era muito tarde para se candidatar. Por isso, número 5, to apply, tá bom? Espero que você esteja acertando. E se você não fez ainda, dá tempo de pausar a aula, fazer os exercícios e depois pegar a correção, tá bom? Seguindo aqui, nas próximas frases, a gente tem to average, to range, to tie, to amass e to slash. Vamos dar uma olhadinha nas frases que a gente tem? Olha só, number 1. In the past, the Argentinian currency was what? It was tied to the dollar, ok? It was tied to the dollar. Ou seja, estava atrelado, estava ligado ao dólar, né? A moeda da Argentina. Então, quando a gente fala em currency, a gente está falando aí da moeda de um determinado país, tá bom? Tá acertando? Number 2. The price of these goods ranges from $15 to $30, ok? Então, o preço desses produtos, né, variam aí. Aliás, aqui está no singular, né? Esse produto varia de 15 a 30 dólares, ok? Então, a gente colocou esse S aqui porque a gente está falando sobre price, né? Porque é o preço que varia. It ranges, ok?
The price of these goods, né, dessas mercadorias, né, um substantivo no plural, varia aí de 15 a 30 dólares. Number 3, the government is planning to slash spending on education. Olha só, o governo está planejando cortar os gastos com a educação, né? Olha só, em português, gasto com. Em inglês, spending on, ok? Number 4, the soccer player amassed a huge fortune during all his life, né? Ou seja, ele acumulou uma grande fortuna durante a sua vida inteira. And number 5, the fridge, olha só, the fridge averaged $2,000, né? Então a ideia de que o refrigerador, né, custa em média $2,000, ou seja, $2.000, né? Puxa, deve ser um refrigerador muito moderninho esse aí, não é verdade? Seguindo agora para o próximo, a gente vai completar com as soon as possible, deadline, markup, kickback, and table. Take a look here. Number 1, the sentence is, the table, né, a gente está falando lá da planilha, por exemplo, do Excel. The table shows in 4 columns the names of the members of our staff and so on. Number 2, dá uma olhadinha aí, a gente está falando sobre deadline, sobre o prazo final. The deadline for applications is May the 20th, né? Ou seja, o prazo final para as inscrições é dia 20 de maio. Number 3, I'm looking forward. To look forward é estar ansioso por alguma coisa, aguardar ansiosamente por algo. Então, I'm looking forward to further information as soon as possible, okay? Number 4, the company was accused of trying to get big client orders by using kickback and gifts, né? Estamos falando aí dos subornos, né? Algo ilegal aqui, não é? Ela estava acusada, né? A companhia estava acusada, sendo acusada, não é? De tentar aí conquistar clientes com subornos e presentinhos. Number 5, she buys the ties at $15 each and sells them in her shop for $30, which is 100% markup, né? A ideia do markup é a ideia aí da mudança de preço, a ideia do aumento de preço, tá bom? E seguindo aqui na nossa última coluninha, advertising campaign, bull market, to branch out, state-of-art equipment, and to run a business. Let's take a look here. We hope to sell a lot of these products since São Paulo is a bull market, okay? So here on number 1, we have a bull market on number 1. A ideia aí de se ter um mercado em alta, um grande mercado consumidor, tá bom? Number 2, we have here a good advertising campaign. Uma boa campanha publicitária will help us sell the goods we still have on our shelves. Veja, shelves é o plural de shelf, prateleira, né? Uma boa companhia publicitária, né, nos ajudará a vender os produtos, a mercadoria, né, as mercadorias que estão nas nossas prateleiras. Na última, né, aqui antepenúltima, the company is known worldwide for its costly state-of-art equipment, né? Então, a state-of-art equipment é aquele equipamento de última geração. E a companhia, ela é conhecida mundialmente justamente por esse tipo de equipamento, né? Equipamento de última geração. Number 4, will you ever learn how to run a business efficiently? Será que você alguma vez vai aprender a administrar um negócio eficientemente? Certamente alguém dando bronca em alguém aqui, não é? E number 5, the last one, why doesn't the top management team think of branching out the product line, né? Então, por que aí que o time, a gerência, né, nunca pensou em diversificar a linha de produtos? Esta é a razão aí pela qual, se eu preciso de uma diversificação de produtos, a gente tem branch out, ok? Beautiful.
E finalizando esta parte da nossa aula, deixo para você aí uma tarefa, a sugestão de um texto, né? Na sequência aqui, né? Nós estávamos na página 15, virando a sua folhinha, você vai encontrar esse texto da página 16, né? Cujo subtítulo, né, é o lugar, né? O título nem tem título, né? Mas é o lugar onde acontece, né? Ele está falando sobre New York City. Ele vai falar, olha só, The driver was so drunk. O motorista estava tão bêbado que. E aí ele vai relatar um problema recorrente da cidade de Nova York. Aliás, um problema recorrente em várias cidades do mundo, inclusive aqui em São Paulo, né? A ideia da combinação entre álcool e direção. Eu deixo esse texto de tarefa para você pensar um pouquinho sozinho, ler o texto, entrar aí no mundo que o texto está trazendo para vocês e, mais importante do que isso, responder os exercícios de compreensão de texto, principalmente porque ele traz alguns exercícios do modelo Enem. Então é um bom momento para você ler um texto aí sozinho, com tranquilidade, e responder estas questões que cá estão propostas. Tudo bem? E desse texto aqui, deixarei a correção lá na sala virtual. Tudo bem? Assim que você terminar, né, você dá uma olhadinha nas respostas e ver quantas questões você acertou, como que está aí a sua leitura em língua inglesa, visto que em breve você vai começar a usar tudo isso que a gente aprendeu, que você praticou aí de leitura e interpretação de texto nos grandes concursos. Então, deixo aí como sugestão essa tarefa de casa para o momento aí que você deixa eu ler alguma coisa em inglês. Então está aqui uma boa oportunidade para você treinar. Tudo bem, meus alunos do terceiro ano? Obrigado pela participação aqui nessa sua aula de inglês e na próxima aula certamente estarei presente com todos vocês, que é uma alegria sempre estar aí na aula ao vivo junto com vocês. Um abraço a todos vocês e nos encontramos lá. Tchau, gente bonita. Até lá. Se tiver qualquer dúvida, escreve para mim englishteam.prime@gmail.com. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.